Vocês passam a oportunidade. Valeu, galerinha. Fui agraciado com um breve show de mágica na chegada. E eu fico encantado, né, cara? Como o treino é muito legal, cara. O amigo fazendo a mágica e tu não percebe a sacanagemzinha que rola por causa da velocidade dos dedos, né? Treino é uma coisa foda. Aí eu perguntei pra ele chegar, você ver algum videozinho no YouTube? Tu vê, né, cara? O mundo hoje tá aprendendo assim, seja lá o que for, de costura a física, matemática. Tem alguém de boa vontade jogando aulinha na internet. Na maioria não é pago, né? Então vale a pena tu fuçar aí, galera. Adorei. Ô pessoal, o negócio é o seguinte, essa aula é gostosinha porque tem pouco cálculo, é muito mais teoria, então fica mais gostoso pra galera que não curte a matemática. Magnetismo, tudo começou com a descoberta de uma rocha natural, hoje conhecida como magnetita. Ela é uma oxidação especial do ferro e alguma coisa misteriosa acontece nas moléculas dessa substância, que ela é magnética por natureza. Então tu tira um pedaço de magnetita do seu local de origem, solta, ela tende a se grudar onde ela estava. É loucura. Alguns metais, tu chega próximo de uma rocha magnetita, ela se gruda naquele metal, como se ela amasse aquele metal. Aí os franceses chamaram de imã, que em francês significa amante, né? E depois, então, a gente chama hoje de ímã. Aqui no Brasil e em boas partes do mundo, em função da palavra afrancesada, porque a rocha era amante dos metais. Bom, no início era mais para brincar de mágica, né? O cara ia fazer uma brincadeirinha, pegava 2 pedaços de magnetita, ele sabia que a magnetita atraía de um lado e repelia do outro, então ele começou a brincar com isso. Porém, o pessoal percebeu que pendurando o pedaço de magnetita por um barbante, essa magnetita oscilava e sempre apontava na mesma direção. Os chineses diziam, ela aponta para o sul. Quem está aqui diz, ela aponta para o norte. Na verdade, um lado aponta para o sul, o outro aponta para o norte. Os chineses chamavam o ímã então de pedra do sul, porque ela apontava para o sul. O fato é que, se tu tem o planeta Terra e ele tem o eixo de rotação, a gente costumeiramente diz que o Polo Norte é em cima, né? E o Polo Sul é embaixo, mas isso é babaquice nossa, né? Tu podes olhar a Terra da onde tu quiser. No espaço sideral não tem lá em cima, lá embaixo, né? Quando o cara pendura um pedaço de magnetita, vamos deixar ela já com aquele formato clássico de ímã, já que a gente deixa paradinho, polidinho, quadradinho. Tem o ímã também em forma de ferradura, tá? Aquele clássico do desenho, ele também existe. E ele é muito utilizado no laboratório. Certo? Porque aqui forma um tipo de campo magnético importante que a gente vai estudar, um campo magnético uniforme. O que será um campo magnético uniforme? Ele é igual em qualquer ponto. Ele é igual em qualquer ponto. Parabéns, muito bem. Professor, Pois não? tem também o eletroímã. Sim, no final dessa aula que nós vamos entender ele. Hoje, no final da aula, eu vou dar uma dica de como é que se cria um eletroímã. Vocês poderão criar um hoje na casa de vocês, se quiserem. Porque é bem fácil, basta desmontar o carrinho do irmão mais novo e deu, é rapidinho. Certo? Nós vamos fazer isso já. Galerinha, o pessoal convencionou chamar de Polo Norte a parte do ímã que aponta para o Polo Norte. E resolveram chamar de Polo Sul a parte do ímã que aponta para o Polo Sul. Só que peraí, quando eu pego 2 ímãs, e dou nome para os polos, norte e sul, como é que eu posso dar nome para o polo, professor? Pendura o ímã na tua casa, a parte que apontar para o norte tu escreve com um link paper, N, de norte. A parte que apontar para o sul tu escreve um S. Pega 3 ímãs lá na tua casa, tu faz a experiência com os 3 ímãs. Aí tu vai escrever lá. Tu vai perceber que se tu for tentar botar de encontro norte com norte, vai haver uma força repulsiva, querendo afastar os ímãs. Se tu aproxima o sul de um com o sul do outro, não interessa qual deles, vai ter uma força repulsiva. Porém, quando tu tenta aproximar o norte do sul ou vice-versa, ocorre uma força atrativa. Tudo bem para vocês? Como tem aquela historinha da eletrostática, que os opostos... Como isso é conhecido como lei de Dufay, a gente chama esta regra de lei de Dufay aplicada ao magnetismo. Nome justo?
magnetismo? Os opostos? Os iguais? Cuidado, não estou mais falando de cargas elétricas, estou falando de polos magnéticos. Outra, polo magnético não existe carga elétrica nenhuma, ele não dá choque, ele é neutro, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, mas ele atrai e repele. É um outro fenômeno que nós vamos entender já no finalzinho da aula. Se a Terra atrai o ímã de um jeito que ele aponta o norte para o norte e o sul para o sul, é porque a Terra é como um grande ímã. A Terra é um grande ímã. Só que para que esse ímã seja atraído dessa maneira, a única explicação é que próximo do polo norte geográfico existe um polo sul magnético. Porque os opostos, se o polo sul do ímã é atraído pelo polo sul da Terra, polo sul geográfico, é porque próximo dele tem um polo norte magnético. Resumindo, os nomes dos polos geográficos e magnéticos da Terra são trocados. Próximo do polo norte geográfico existe Polo sul magnético. isso e vice-versa. Tranquilo? Observem que existe uma certa inclinação do eixo magnético com o eixo de rotação. Ou seja, tu não chega no polo norte com perfeição usando uma bússola, certo? A bússola não te levará exatamente para o polo norte, certo? Até porque na hora que tu estiver muito próximo dele, né? Vai ficar imprecisa a bússola naquela região. Bom, até agora nada demais. Te ensinei que tem uma rocha natural, que é um ímã. Te ensinei que ela tem uma propriedade bizarra de atrair ou repelir, dependendo da forma, né, que lado dela tu encosta uma na outra. E te falei que teu próprio planeta é um grande ímã. E aí já tem a primeira pegadinha de vestibular dos polos magnéticos serem invertidos em relação aos polos geográficos. Outra coisa que chamava muita atenção dos cientistas é que eles pegavam um ímã e cortavam o ímã ao meio. E quando eles analisavam os ímãs cortados, eles percebiam que onde tinha um norte, continua existindo um norte. Onde tinha um sul, continua existindo o sul. Porém, ali onde eu quebrei, brota um norte e brota um sul. E tu faz isso 1000 vezes. Tu pega uma pinça, tu pega um puto do microscópio e parte o ímã ao meio. Aquele minúsculo pedaço de ímã que surge, ele tem um polo norte, e isso ia até onde eles podiam dividir, até onde eles podiam medir. Nunca na história da ciência conseguiu-se isolar um polo norte ou um polo sul definitivamente. Por isso que existe uma regra que a gente chama de inseparabilidade dos polos magnéticos. Isso só está me dizendo que é impossível separar o polo norte. Isso é a natureza é assim. Não é do nada, no começo a galera não sabia explicar o que era. Inclusive o Weber foi o cara que explicou isso. O Weber, eu sei por quê. Eu sei. É porque na substância, num pedaço de ímã, existem infinitos mini-ímãs, todos alinhados. Assim, quando tu quebra o ímã grande, sobram mini-ímãs de um lado e mini-ímãs do outro. E como esses mini-ímãs são atômicos, são subatômicos, são elementares, por mais que tu corte o material, tu nunca vai cortar um ímã elementar. Ou seja, Weber veio com a explicação dos ímãs elementares. Essa foi a explicação que o Weber deu. Outra explicação do Weber, ela ajudava a entender outras coisas. Ponto Curie. A Maria Curie, filha dos Curie, que já era uma família de cientistas famosos, os pais delas foram os responsáveis por criar toda a teoria que a gente usa para dominar os materiais radioativos. Se as usinas nucleares existem, é devido aos Curie. O pai, mãe e avós da Maria Curie. A filha prodígia continuou no caminho da ciência e descobriu algo muito interessante sobre os ímãs. Que tinha uma certa temperatura acima da qual o material deixava de ser magnético. Pegava magnetita, botava no forno. Depois, lá de 500 e poucos graus, a magnetita deixava de atrair ferro. E ela percebeu que cada material tinha essa temperatura mágica na qual o magnetismo aparentemente desaparecia. Essa temperatura é hoje em homenagem a Maria Curie, chamado de ponto Curie. Ponto Curie, o que é? É a temperatura acima da qual as substâncias perdem a propriedade magnética.
Legal, claro. E aí nesse caso, ó, se eu corto assim, ó, eu vou ficar com o sul e o norte no mesmo local, tá vendo? O legal é cortar assim porque há uma esperança de separar, entendeu? Já que um tá de um lado do outro, teoricamente, né? É maior a chance de eu separá-los cortando assim do que assim. Imagina que é uma torta, sabor morango e chocolate. Cortando assim tu separa. Cortando assim tu não separa. Cada um vai ganhar um pedaço de morango e chocolate. Entendeu o que eu digo? Sim, só que é uma coisa que não tem... Eu não vejo lógica, por exemplo. A gente já vai entender. Se eu Porque cortar não é isso, assim... eu vou colocar um segredo, acabou a brincadeira. Não, mas ó, aqui eu separei o norte do sul, mas se for transversal, eu posso ter corrido o risco de fazer o contrário, de não separar, entendeu? De ficar dois iguais. Ameixas e damascos. Se tu corta a tua torta assim, tu separa os sabores. Assim não. E faz transversal agora. Pode ficar dois amarelos um do lado do outro. Mas tu entende o que eu digo? Eu cortei assim porque eu queria tentar separar, né? Cortando assim eu não separo porque vai ficar... Entende? Mas eu gostei da ideia. E a explicação tá aqui, ó. Se tu corta assim, os ímãs ficam assim, ó. Beleza? Onde é norte continua, onde é sul continua sul, onde é norte continua norte. Beleza? Se eu corto assim, que teoricamente daria a entender que ia separar sul do norte, brota um polo oposto aonde tu cortou. Polo oposto àquele que sobrou. Ou seja, quando eu cortei aqui, esse sul se manteve, brotou um norte aqui. Esse norte se manteve, brotou um sul ali. Tá, agora tá de corte transversal. Ah, sim. O diagonal, entendi. Diagonal. Toda a extensão dali vai ser sul e o de lá norte? Não. O que vai acontecer é que vão ficar dois ímãs. Como sobrou teoricamente mais polo sul aqui dentro, né? Certo? Se tu fosse mapear o campo magnético, tu perceberia que esses ímãs aqui, o polo sul dele vai se deslocar de forma que fique mais ou menos assim. Não, era isso que eu queria saber. Ótimo, ótimo. É que eu não tinha entendido transversal, achei que era na outra posição, né? Quando é assim, oblíquo, né? Por isso que eu não entendi, foi transversal que me atrapalhou, me perdoa. Tranquilo até agora? Galerinha, outra coisa interessante. Existem materiais ferromagnéticos. Me dá um exemplo. Ferro. Era uma piadinha. Tá entendendo? O material ferromagnético, ferro é um exemplo. Ferro é um exemplo. E existem outros. Tu acha que tens que decorar quais são os materiais ferromagnéticos? Só o ferro. Se tu esquecer que o ferro é ferromagnético, eu fico chateado. Agora, se tu não lembrar que cobalto e níquel também são ferromagnéticos, eu não tô nem aí. Porque eu só lembro que eu li hoje de manhã. Tá beleza? Certo? É claro que a gente lembra, né, de tantas aulas que a gente já deu, a gente acaba decorando. Mas na tabela periódica, se tu me perguntar, esse aqui, professor, eu vou chutar, paramagnético. Porque eu sei que a grande imensa das substâncias são paramagnéticas. Beleza? Primeiro, como é que o ferro reage diante de um ímã? Atrai. É forte ou fraca a atração do teu ponto de vista? É forte. É o polo sul ou o polo norte que atrai? Tanto faz. Atrai o norte e atrai o sul. Que loucura! Peraí, se o Weber tem razão, e se dentro do ferro tem ímãs elementares, qual é a explicação de o ferro ser atraído tanto pelo norte quanto pelo sul? Isso, cara, tu bota um ímã perto de um pedaço de ferro, se é o norte que está virado para o pedaço do ímã, os ímãs elementares deles giram todos e ficam com o sul apontado para lá, e aí atrai. Tu pega o mesmo pedaço de ferro, e aproxima do ímã com o sul, os ímãs elementares vão girar e vão ficar todos com o norte apontando para lá, e como os opostos atrai tanto o polo sul quanto o polo norte. Me dá mais dois materiais que reagem assim. Níquel e cobalto, que foi os dois que eu citei há pouco tempo atrás, né? Não poderia exigir outro. Por que o ferro e ferro não se fundem então, porque seria Gruda. Se tu pegar, se tu pegar ímã, lambuzar ele, o ferro nesse ímã, deixar próximo. Os ímãs elementares desse ferro vão ficar todos alinhados para aquele ímã. Tira o ímã e pega um ferro não imantado. Aquele ferro imantado vai grudar no ferro não imantado. O problema é que essa imantação pode ser desorganizada se tu embaralhar os ímãs elementares.
Então tu vê, né? A explicação do funcionamento dos materiais ferromagnéticos ficou razoável com a ideia dos ímãs de Weber, ímãs elementares de Weber. Show de bola. Aí a galera perguntou pro Weber, ô Weber, então me explica por que se tu esquenta o ferro, ele deixa de ser ferromagnético? O Weber bateu no peito e falou, isso é fácil. O que a temperatura mede? E quando a molécula fica agitada, o ímã elementar também fica agitado. Se tu esquentar o ferro demais, o ímã elementar vira para um lado, outro para o outro, outro para o outro, embaralha tudo e o efeito magnético é anulado. Olha que interessante. Então o Weber estava no caminho certo. Ele não explicou de onde é que vinham esses ímãs elementares, mas ele falou, tem ímã elementar lá. E é ele que faz substância ser ferromagnética ou paramagnética. O que é uma substância paramagnética? É uma substância fracamente atraída pelo ímã. Fracamente atraída. A maioria das substâncias são, tu é paramagnético. Se eu pegar um puta do ímã, eu te grudo no ímã. Porque a água que contém no teu corpo, ela é atraída pelo ímã. Paramagnética. Desculpa, errei. Água é diamagnética. Não te grudo no ímã, não. Aliás, eu te mando embora do ímã. Se eu pegar um puta do ímã, como a água é diamagnética, tu vai ser repelido pelo ímã. Então tu vê, ó. Vamos ver. Ferromagnético, o que é? Fortemente atraído. Paramagnético. Fracamente atraído. E diamagnético, fracamente repelido. São essas três possibilidades. O senhor não tem um material que é fortemente repelido? Fortemente se eu usar um superímã, entendeu? Mas comparado com o ferromagnetismo, o diamagnetismo será sempre fraco. Sabe como é que eu gravei as substâncias que são diamagnéticas? Porque é justamente as substâncias que eu mais gostaria de atrair para a minha vida. Ouro. Tem outra também que é cara aqui, nem ajuda. Prata. Então ouro e prata, puta, eu queria atrair, né? Mas com ímã tu ia repelir. Sacanagem, né? Certo? Paramagnético, se eu não sei, eu digo que é para. Né? Porque eu sei que a maioria delas é paramagnético, mas estou com um pezinho atrás. Plástico é contra diamante? Pode ser pensar dessa maneira. Mas é paramagnético, vai ser fracamente atraído. Plástico é paramagnético? Então, como é polímeros, é feito de carbono, como ela, né? Então dá pra dizer que é paramagnético mesmo, dava certo. Ô galerinha, materiais paramagnéticos, sabe como é que eu decorei? Para poder ter uma carta na manga, né? O cara poder responder uma questão discursiva, por exemplo, é a janela. A nossa janela tem duas substâncias ali que são paramagnéticas. O alumínio e o vidro. Então tu vê, né? Para decorar duas diamagnéticas eu lembrei do ouro e da prata. Certo? Para decorar paramagnético eu lembrei da janela, dos lugares, tudo da janela que eu vejo tem vidro e tem alumínio. Certo? E o ferro magnético, pelo menos ferro tu sabe, né? Níquel e cobalto aí tu pode decorar também se for o caso. É obrigatório decorar? Não. Não é obrigatório decorar. Pode ser que essa decoreba mude alguma coisa? Pode, né? Vai que um cara que decorou consegue uma questãozinha discursiva um pouco melhor do que outro. Então, a vida é triste. Professor, Pois não. tem alguma relação entre elétrons e Sim, é agora que vai começar a brincadeira. Professor, tu só pode dividir de novo o ferro magnético e o paramagnético. E Sim. tu falou que é fracamente repelido, certo? Ó, fortemente atraídas, as substâncias são. As outras são fracamente. Tá. E outra coisa, se quando a gente vai juntar dois ímãs, antes de eles se juntar, eles ficam, tipo, te impedindo de juntar eles. Eu não sei explicar. Essa Tu vai força é a juntar força eles, repulsiva. É esta coisa que está acontecendo aqui. Lembra como é que a gente chamava coisas invisíveis? Tipo essa coisa invisível que atrai o outro. Não é o nome dessa coisa? Gravidade, a gente chama de campo gravitacional. Aqui vai ser campo magnético. Esta coisa invisível que um interage com o outro, aquilo ali, aquela coisa invisível, os cientistas chamam de campo magnético. É uma região do meio influenciada pela presença de um ímã. Tá beleza? Aí é eletrização por atrito. Aí é excesso de cargas, é outra, aí é campo elétrico que fez aquilo. Eles estão conectados, como uma colega me perguntou, e nós vamos falar sobre isso já já. Por que mesmo que a partir de uma certa temperatura acaba o ferromagnetismo? Porque os ímãs elementares ficam agitados e se embaralham. Como é que o Weber explica uma substância paramagnética? Os ímãs elementares são menos, e eles se colocam opostamente ao ímã próximo. No diamagnetismo é a mesma coisa que o paramagnetismo, só que os ímãs elementares
giram para o sentido oposto. Por quê, Weber? Não sei. Não sei, só sei que eles são pequenininhos e eles giram. Então a galera gostou da explicação do Weber, mas até então o pessoal não sabia o que é que estava acontecendo de verdade. Só que, um dia, um sujeito chamado Oersted, professor Oersted, foi dar uma aula que nem a aula que a gente teve na aula passada, a aula de circuitos elétricos, série, paralelo. Só que como era faculdade, ele levava os circuitos para a sala de aula, fazia as luzinhas acender, tinha mais tempo, né? Levava amperímetro, multímetro, fazia festa lá com a galera. E num desses dias ele estava com uma bússola no bolso, a bússola incomodando, a bússola gigante. E ele lá querendo fazer negócio de circuito elétrico, a bússola incomodando, ele, ó, que merda, tirou a bússola do bolso e botou do lado do circuito. E à medida que ele ligava e desligava o circuito elétrico, ele tomou um susto, que a bússola tem que apontar para onde, a nossa bússola? É, o norte, né? O chinês vai dizer que é para o sul, a gente vai dizer que é para o norte, os dois estão certos. Bum. Ele ligava o circuito elétrico, a bússola deixava de apontar para o norte. A bússola... Ele desligava o circuito elétrico, a bússola apontava para o norte. Ele ligava o circuito elétrico, a bússola... Uma pessoa normal faria o sinal da cruz e toca a vida para frente. Mas ele era um cientista. Ele não acreditava em coisas do além. Ele pensou, se eu estou ligando o circuito e a bússola está defletindo, é porque alguma coisa está acontecendo. O coitado não conseguiu explicar. Mas muitos cientistas do mundo, quando essa experiência, a famosa experiência de Oersted, foi descrita numa revista científica, os caras do mundo inteiro fizeram a experiência de Oersted, cada um em seu laboratório, e cada um tentando explicar. Demoraram décadas para que a gente achasse explicação para isso, mas hoje nós sabemos o que gera campo magnético. Nós sabemos que todo o campo magnético do universo é gerado pelo movimento de cargas elétricas. Cargas elétricas paradas já tem um campo em volta dela, né? Qual é o campo? Elétrico, carga elétrica, né? Se ela tiver massa, até tem campo gravitacional, mas não é o que a gente está se importando agora. Se eu tenho uma carga elétrica positiva, como é que ficam as linhas de campo aqui? Vocês lembram? Convergente ou divergente? Ó, o amigo já fez com a setinha para o dedinho. Lembra? Então essa carga elétrica parada, ela tem um tipo de campo em volta dela. Que campo é esse? Elétrico. Porém, quando eu começo a me movimentar com ela, ela além do campo elétrico gera um campo magnético. Se eu começo a sacudir essa carga elétrica para um lado e para o outro, a mistura desses campos eletromagnéticos gera uma onda É assim que gera onda eletromagnética, cara. Sabe como é que gera onda de rádio? Tu pega a carga elétrica e faz assim com ela. Aí começa a emitir ondas de rádio para tudo que é lado. Sabe o que está acontecendo na antena do teu rádio? Elétron subindo e descendo. Como o elétron saculeja, carga elétrica gera campo elétrico. E carga elétrica em movimento gera campo e eles começam a se entrelaçar e se espalhar a partir da tua antena. Olha que loucura! Cargas elétricas, paradas ou em movimento, apresentam campo elétrico, porque é da natureza delas. Porém, quando eu movimento uma carga elétrica perto de alguém, este alguém, além do campo elétrico, sentirá um campo. Então eu te pergunto, se a Terra é um grande ímã, o que tem que estar acontecendo embaixo da Terra para a Terra funcionar como um grande ímã? Movimento de cargas elétricas. Nós temos correntes elétricas altíssimas no interior da Terra. É uma civilização, professor? Não. A própria rotação da Terra com o magma, com a rocha liquefeita em alta temperatura e em alta pressão, isso gera, certo? O próprio circular deste magma lá dentro gera correntes elétricas altíssimas. Essas correntes elétricas altíssimas é que geram o campo magnético da Terra. O professor do meu filhinho, claro que ele está no 6º ano, então é natural que a gente ensine de uma outra forma, mas ele falou para a turminha lá que a Terra tinha, que no Polo Norte tinha muita mina de ferro. Foi assim que o cara explicou, né? Que no Polo Norte tem muita mina de ferro, é por isso que a bússola aponta para o norte. É melhor tu falar que tu não sabe, a criança não vai achar ruim. A criança vai entender e vai aprender que os adultos não sabem tudo e que mesmo os professores têm que aprender, certo? Então quando a gente não sabe alguma coisa, a gente diz que não sabe.
É normal e eu me sentia mal de falar que eu não sabia no começo. Hoje eu sou o rei do erro, eu não sei. Então, no caso, não se esqueçam, vai ter essa pegadinha no vestibular, tá? É as minas de ferro que geram magnetismo terrestre? São as minas de magnetita? São os alienígenas que vivem embaixo da Terra? Pode ser, desde que a civilização desses alienígenas gerem correntes elétricas altíssimas. Poderia ser uma explicação, porque a gente acredita. Tem religiões que acreditam que tem os intraterrestres que vivem no interior da Terra. E como é religião, a gente tem que respeitar, mas ok. Mas devido ao calor que no centro da Terra não perde propriedade magnética. Que bonita pergunta, hein? Parabéns, garota. Muito bonita a pergunta. Olha que conexão legal que ela fez. Professor, mas se o interior da Terra é aquecido, vai perder as propriedades magnéticas. Mas eu repito, quem é que gera o magnetismo? É a magnetita no interior da Terra? É o ferro no interior da Terra? Não, é a corrente elétrica. E a corrente elétrica, quando ela existe, não interessa qual é a temperatura em volta dela. Se existem cargas elétricas se movimentando, fria ou quente essa corrente elétrica pode estar, em volta dela vai brotar um campo magnético. Então a pergunta foi bala. A pergunta dela mostra mais uma vez por que é um absurdo supor que o magnetismo terrestre é oriundo de minas de magnetito de ferro. Né? Porque a temperatura eliminaria o magnetismo delas. Arrebentou. A pergunta foi show. Agora olha só, galerinha. No começo o pessoal não sabia fazer as contas. E aí um rato de laboratório, um cara que nem era formado em nada ainda, mas era um cara que ajudava um grande cientista no laboratório, ele foi incumbido pelo chefão lá. Ô Faraday, vem cá. Resolve essa aqui ninguém está resolvendo no mundo. Se tu é foda, então resolve. E não é que o bicho resolveu, o bicho arrumou um método para calcular o campo magnético gerado por uma corrente elétrica. A experiência de Ørsted só mostrou para o mundo que corrente elétrica gera campo magnético. Movimento de cargas elétricas, ou seja, corrente elétrica gera campo magnético. Mas quem aprendeu, quem ensinou o mundo a calcular esse campo magnético foi outro sujeito, Faraday. Mas olha só que interessante. Imagina, cara, que aqui eu tenho um fio, ó. Imagina que aqui eu tenho um fio. A bundinha do fio está aqui cortadinha, o fio está indo para lá, para dentro do quadro. Tentei fazer essa perspectiva. Aqui está a bundinha do fio, ali não dá para ver a bundinha do fio. Eu vou passar uma certa intensidade de corrente elétrica pelo fio. Pela teoria que eu acabei de apresentar, em volta desse fio vai brotar um campo. Onde tu acha que o campo magnético é mais intenso? Próximo do fio ou longe do fio? Tu vê, o coração fala tudo. É que nem longe do ímã. Longe do ímã eu nem sinto o ímã. Próximo do ímã eu posso sentir os metais do meu corpo sendo atraídos pelo ímã. Não eu, né, no caso, não uso muitos metais. Agora olha só. Qual é o formato desse campo magnético ali em volta? O Faraday era de uma religião. E a religião do Faraday falava em círculo. Tudo na vida é um círculo. Faça bem para o próximo, porque a vida é um círculo. E aí o bem volta para ti. Não tem essa? Talvez por isso ele tenha percebido mais rápido que os outros que o campo magnético ele é circular em volta do fio. Eu estou desenhando aqui agora para vocês linhas de campo. Não é mais linhas de campo elétrico, são linhas de campo magnético. Para que tu enxergue essas linhas que são invisíveis a olho nu, tu pode pegar e fazer uma experiência bem simples. Pega uma folha de papel sulfite, passa um fio que vai passar uma certa corrente elétrica, por exemplo, alimentando uma lâmpada, e joga limalha de ferro em cima dessa folha de papel atravessada pelo fio. Tu vai ver que a limalha de ferro vai se organizar em círculos em volta do fio. Essa experiência simples, que eu acho até que tem fotinho na apostila de vocês, essa experiência simples pode ser observada na página 120. Ele não fez a fotografia da experiência, já teve anos que vinha a fotografia da experiência. Como é que eu sei para onde é que apontam essas linhas de campo? Lembra, né, que a linha de campo ela tem uma setinha? Olha como é que eu sei para onde aponta a linha de campo. É só pegar no fio com a mão direita. Chama-se regra da mão direita. Tu pega no fio com a mão direita, ó. O dedão tem que ser apontando para a corrente, amigos. Nesse caso, para onde é que os outros dedos apontam? Está vendo que eles estão emergindo para a parte de cima do quadro? E eles estariam penetrando na parte de baixo do quadro. Tudo bem para vocês? Por isso que nesse caso as linhas de campo emergem ali na parte superior, descendo aqui na parte da frente do fio e penetrando no quadro ali embaixo.
o sentido. Se eu não quisesse fazer em perspectiva, se eu quisesse fazer uma vista lateral do fio, ó, para quem está olhando de lado o fenômeno, olha como é que eu representaria. Já que a corrente elétrica está penetrando aqui, eu pego um fio com a mão direita, percebo que as linhas de campo penetram na parte de cima e emergem na parte de baixo, tudo bem? Eu representaria assim, ó. Para penetrar é uma bolinha com um xizinho e para emergir é uma bolinha com um pontinho. Se fosse mais longe, o campo seria menor, né? Aí é uma bolinha menor, tá vendo? Se for mais longe ainda, a bolinha é ainda menor, ó. O que eu estou querendo representar com essas bolinhas? Essas linhas de campo, ó. Só que agora eu não estou olhando em perspectiva, né? Que nem lá na página 120. Eu estou olhando de lado. Ó, tem esse desenho na página 121. Tem esse desenho aqui na página 121 para vocês. Uma das maiores dificuldades que os meus alunos têm nessa hora é visualizar. Amigos, se tu não pegar no fio com vontade com a mão direita, tu nunca vai, entendeu? Tá aqui o fio. A corrente é para lá, tu pega no fio. E aqui, ó, esses dedos, o que não é o dedão, indicam para onde o campo magnético aponta. Se a corrente é para lá, ó como inverte, ó. Quando a corrente muda, o dedão muda de posição, tá vendo? E os dedos apontam para o outro lado. Se eu pegar um ímã e trazer ele para cá, esse ímã vai tentar se alinhar assim, ó. O polo norte é onde o campo magnético vai estar saindo e o polo sul é onde o campo magnético vai estar entrando. Então tu vê, se eu pegar uma bússola e trazer para próximo de um fio, dependendo da posição de eu colocar a bússola vai apontar para um lado e para o outro, indicando que corrente elétrica gera. Quanto maior a corrente no fio, tu acha que é maior ou menor o campo magnético? Pô, é intuitivo. Se eu não boto corrente nenhuma, o campo é zero. Se eu aumento a corrente, o campo aumenta. O Faraday então descobriu uma forma de calcular o campo magnético a uma distância R do fio. Olha como a fórmula é simples. Para calcular o campo magnético, que a partir de hoje nós representaremos pela letra B, tu vai depender da corrente elétrica. Concorda se quanto maior a corrente, maior o... Esse efeito vai estar distribuído numa circunferência, não é isso? Por isso que eu vou dividir por 2πr. Obrigado, amigo. Só que se esse fio estiver mergulhado na água, vai ser igual no ar, será? E se eu mergulhar ele no concreto, vai ser igual? Não, né? Cada material deve ter uma permeabilidade ao ímã, que a gente chama justamente de permeabilidade magnética, que a gente representará por μ0. A fórmula não é a mais bonita do mundo, mas também é multiplicação e divisão, né, cara? O que eu preciso saber para calcular o campo magnético ao redor de um fio reto? O que eu preciso saber sobre o fio? A permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética vai ser uma coisa fornecida no vestibular para todos. 4π vezes 10 na menos 7. Tesla metro por ampere. Esse T, galerinha, é a unidade de campo magnético Tesla, em homenagem ao famoso Nikola Tesla. A galera geralmente fala que ele foi muito mais do que ele foi, na verdade. Ele era um cara de baixa qualidade matemática, que mal escrevia as ideias no papel, era muito doidão, mas era gênio. Mas não era um cara organizado, assim, sabe? Ó, pode confiar no Tesla, ele vai fazer o trabalho pra ti. Era tudo nas coxas, assim, sempre. Aí a galera, ó, um Tesla, ó, nada demais, mas era foda, assim. Muito melhor que eu, né? Pode. Tesla, o que eu preciso saber do fio? A intensidade e a distância, só. Tu joga tudo na fórmula e descobre quantos Tesla vai ter de campo magnético lá. É só substituir. Outra, tá vendo que o pi de cima vai cortar com o pi de baixo? Até o pi vai subir da tua vida. Fica tranquilo. Certo? Fala, meu. Ali a corrente sempre vai
positivo e morre na negativa porque ela não morre. Ela é circular, certo? Depois nós vamos falar mais sobre isso.